Olá, meu nome é Douglas e eu sou formando de Psicologia e bolsista voluntário de iniciação científica. A minha pesquisa se chama Ações de Saúde Mental e Apoio Psicossocial durante a Pandemia de Covid-19. Bem, a gente já sabe que a OMS decretou estado de pandemia em março de 2020 e desde então nós temos visto o impacto que isso causou na vida de pessoas em geral. Tem se evidenciado mais o impacto físico, mas é importante dar atenção ao impacto psicossocial que essa situação desencadeou. Nesse sentido, observa-se aumento de ansiedade, depressão, estresse, luto e até mesmo estresse pós-traumático, entre outros. Os serviços de saúde mental e apoio psicossocial, nesse sentido, são essenciais para oferecer suporte e auxílio a essas pessoas e prevenir o agravo de casos. Além disso, o impacto também alcança os profissionais desses serviços, principalmente aqueles na linha de frente do combate ao Covid-19. Por isso, essa pesquisa tem como objetivo investigar esses serviços nesse atual estado pandêmico, o que pode auxiliar muito, oferecendo um parâmetro para o futuro. Quanto ao método, essa pesquisa se caracteriza como quantitativa e qualitativa. Na primeira etapa, realizou-se uma pesquisa documental e bibliográfica e aplicou-se um questionário para mapear os serviços na região do DF. Filtrou-se os serviços públicos da Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, e os demais serviços da rede privada. Na segunda parte, realizou-se 2 entrevistas semi-estruturadas com o profissional da área psicossocial de cada setor, público e privado. Procedeu-se à tabulação dos dados, na primeira etapa, numa análise descritiva, enquanto na segunda etapa utilizou-se a análise de conteúdo da Bardem. Em relação aos resultados, na primeira etapa verificou-se a abrangência de serviços da rede pública, dado muito interessante, visto que os serviços da RAPS, inseridos no Sistema Único de Saúde, são acessíveis a toda a população, incluindo os de classe alta, cumprindo o princípio de universalidade do SUS. Por outro lado, verifica-se a centralização dos serviços na região do plano piloto, em Brasília, o que já entra em choque com o princípio de descentralização do SUS, que pode facilmente se estender aos serviços da rede privada. Assim, muitas pessoas carecem de serviços mais próximos de seus lares, o que dificulta na procura em geral. Quanto aos profissionais envolvidos, verifica-se a predominância de psicólogos, embora isso possa ter ocorrido devido à área da pesquisa. Além disso, verifica-se pouca ocorrência de trabalho interdisciplinar. Isso pode dificultar as intervenções em alguns casos, onde seria mais adequado ter uma visão mais global do sujeito. Acerca da modalidade mais utilizada pelos serviços, verifica-se a predominância do online em meio à pandemia, como esperado nesse momento. Apesar disso, encontra-se disparidades nesse sentido nas esferas privada e pública, em que o setor público usa mais o formato presencial, sinalizado pela barra branca, e o privado mais online, sinalizado pela barra azul clara. Isso ocorre provavelmente porque o SUS visa as populações em vulnerabilidade social e sofre com o sucateamento do sistema e com a negligência estatal. Quanto às adaptações esperadas em loco, verifica-se o uso de EPIs, equipamento de proteção individual, e de álcool gel, o respeito ao distanciamento social, a suspensão de grupos e a limitação de pacientes no local. Ainda é importante ressaltar o risco do presencial na prática, onde o ambiente hospitalar pode ser insalubre e possível vetor para o vírus. Quanto às demandas mais assistidas, ansiedade, humor, conflitos familiares e interpessoais são muito identificados, mas é importante falar também do luto e da dependência química, também muito observados, esse último em especial no âmbito público. Na etapa das entrevistas, foi feito o procedimento de nível de palavras. Enquanto a primeira entrevistada era uma psicóloga da rede privada, a segunda, também psicóloga, atua no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF. Percebe-se inicialmente a exaustão laboral e o aumento de procura a depender da época. Além disso, a rede pública sofre mais com a ausência de trabalho em rede e dificuldade de se estabilizar emocionalmente ao longo do tempo. O discurso da rede privada é mais positivo, e enquanto a profissional do setor atua apenas online, a outra entrevistada atua presencialmente, confirmando as dificuldades do público em ingerir as tecnologias de informação e comunicação, as TICs. O aumento da ansiedade nas demandas assistidas é visto em ambos os casos, porém há diferenças nas outras demandas. No movimento previsível, a profissional da rede pública se preocupa mais com os cuidados em saúde, enquanto a da rede privada se alarma mais com o sigilo do atendimento online. Ambas as entrevistas estimam impactos em relação ao luto e empobrecimento da população atendida, em vista da pandemia. No entanto, no movimento mais positivo, ambas dizem que a profissão da psicologia está tendo maior visibilidade. Denota-se a importância dos serviços de atenção psicossocial para a sociedade, embora também precise se atentar ao impacto da pandemia nos profissionais desses serviços. É uma realidade muito delicada, principalmente no âmbito público, em que é necessário um olhar do Estado para as políticas públicas em saúde coletiva no Brasil. Porém, é inegável que, como direito humano, a saúde simboliza uma luz de esperança no meio da insegurança coletiva. Muito obrigado.